Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Hoje é dia 18 de julho de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Gente, presta atenção, do jeito que as coisas vão, daqui a pouco o PT não vai ter mais ninguém para defender eles. Mais um petista sai em defesa de Bolsonaro e desta vez provando que não há desmatamento na Amazônia e desmascarando não somente a esquerda como a mídia podre. Vamos à matéria? Tem um vídeo, não dá para mostrar todo porque é muito longo, mas eu vou mostrar um trecho que vocês vão achar bem interessante. Bom, antes de mais nada, se inscreve, comenta, compartilha, aperte as notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária. Se você gosta, se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, dá um pulinho lá. Vamos lá? Vamos à matéria. Ex-ministro de governo petista desmascara políticos e imprensa internacional sobre desmatamento na Amazônia. Mostro já. Num momento respeitável de lucidez e sinceridade, um ex-ministro dos governos do PT escancarou inúmeras verdades sobre a questão da Amazônia. Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa e relator do Código Florestal, efetivamente colocou a mão na consciência. Rapaz, e ó, ontem eu já trouxe um lago, aí a vice-governadora lá do Piauí, né? Enfim, continuando. Questionado sobre as críticas que estão sendo feitas ao Brasil sobre um desmatamento descontrolado na Amazônia, o ex-ministro foi cirúrgico. Não há desmatamento descontrolado na Amazônia. Na sequência, Aldo Rebelo esclareceu todas as questões ligadas ao caso, isentando o governo Bolsonaro de qualquer ação inadequada. Esses líderes políticos na França, na Alemanha, falam para os seus eleitores, não estão preocupados com o Brasil. A Amazônia é a área mais protegida e mais preservada do mundo. Não há em nenhuma área do planeta 1 hectare, 1 metro quadrado mais protegido do que o Brasil tem na Amazônia. Bom, vamos ao vídeo. No começo aqui, gente, quando ele começar a falar, vai começar picotando, mas depois o áudio é lá mesmo, tá? Mas ele logo se ajeita. Nós vamos conversar com Aldo Rebelo, que foi ministro da Defesa e foi também relator do Código Florestal. Ministro, bom dia. Gostaria de saber do senhor o seguinte: as críticas que estão sendo feitas ao Brasil, tanto do ponto de vista internacional quanto do ponto de vista nacional, sobre um desmatamento descontrolado da Amazônia, são legítimas? Não há desmatamento descontrolado na Amazônia. Na Amazônia há dois tipos de desmatamentos. Há o desmatamento que é promovido por comunidades indígenas, pela sua agricultura tradicional. Há o desmatamento autorizado pela lei, pelo Código Florestal, onde o agricultor pode usar até 20% da sua propriedade, e muitos ainda não alcançaram esse índice, então desmatam um pouco. E há o desmatamento criminoso, o desmatamento clandestino, o desmatamento ilegal, como há no país, infelizmente, ilegalidade em tudo quanto é lugar, no trânsito, no comércio, e que isso precisa ser reprimido. O desmatamento ilegal precisa ser, de fato, contido, reprimido, mas o que há na Amazônia, na verdade, o dramaturgo escreveu a comédia de erros, e na Amazônia nós vivemos a tragédia de erros, a tragédia de equívocos, de enganos. É a região mais incompreendida do nosso país. E hoje, sob uma grande pressão internacional, porque as empresas que assinam aquele manifesto estão sob pressão dos seus acionistas, os europeus têm uma opinião pública muito sensível à questão ambiental, principalmente os eleitores. Haja vista as eleições francesas, quando o presidente sofreu uma grande derrota para a corrente dos ambientalistas e dos verdes. E esses líderes políticos na França, na Alemanha, falam para os seus eleitores, não estão muito preocupados com o Brasil, não. Agora exercem indiretamente uma grande pressão sobre o Brasil e principalmente sobre a área mais protegida e mais preservada do mundo. Não há em nenhuma área do planeta um hectare, 1 metro quadrado mais protegido do que o Brasil tem na Amazônia. Nenhum país europeu, nem asiático, nem na América do Norte há tanta proteção
para florestas, para áreas verdes, para rios, como nós temos na Amazônia. E qual é a tragédia? Parece que o Brasil tem naquela região a maior ameaça ao meio ambiente do mundo, o que evidentemente não é verdade. Ministro, Elizabeth falando com o senhor agora, bom dia. Essa pressão que a gente tem visto dos investidores, ela pode de alguma maneira provocar uma mudança significativa no problema das queimadas nessa região? As queimadas, Elizabeth, obedecem a uma série de fatores. O primeiro deles é a chamada queimada sazonal, são os incêndios sazonais. E os mais graves nem são na Amazônia, são nos Estados Unidos. A Califórnia chega a queimar quase inteira, com mortes, como aconteceu em Portugal, na África, na Rússia, mas ninguém na Europa fala inteira. Ou seja, essas queimadas obedecem a ciclos sazonais. E na Amazônia elas acontecem nesse governo, aconteceram algumas até mais graves nos governos do presidente Lula, quando os ambientalistas tinham grande influência no Ministério do Meio Ambiente. Elas aconteceram, não só no Brasil, aconteceram no mundo. E há as queimadas criminosas, principalmente em áreas que o governo não fiscaliza e não controla. Algumas, inclusive, são áreas públicas, áreas que o governo poderia fiscalizar e não fiscaliza, e em nome disso se combate o quê? Se combate a atividade agrícola na Amazônia, a pecuária na Amazônia, atividades mais do que centenárias. Há 300 anos tem pecuária na Amazônia, tem os cronistas, a história que registra. Mas o que eles querem no fundo é também travar em torno da Amazônia. Em torno da Amazônia não há apenas um problema ambiental, há um problema ambiental pela importância das águas, da biodiversidade. Tudo isso eu conheço de perto. Conheço a Amazônia em todos os 4 ministérios que eu ocupei. Eu só vivia quase o tempo inteiro na Amazônia, olhando para a Amazônia. Então tem o problema da biodiversidade, o problema ambiental, mas tem interesse geopolítico. O vice-presidente, quando falou em interesse geopolítico, não inventou nada de novo e nem disse nenhuma inverdade. Isso tem 500 anos de história, desde o Tratado de Tordesilhas, que todo mundo sabe que tem uma questão geopolítica na Amazônia. Mas qual é o mais grave? Hoje é que a Amazônia tornou-se um ativo da chamada economia ou do mercado de carbono. O mundo precisa de áreas ou de florestas ou para reflorestar para atingir a chamada meta do milênio, ou seja, porque se você não pode parar de emitir carbono, você tem que sequestrar. Então, se você sequestra, você tem que ter o que para sequestrar? Áreas verdes. Onde é que estão essas áreas verdes? Os europeus não estão dispostos a ceder, os americanos muito menos. A China nem pode, porque não tem. Não tem. A Índia também não. A África não oferece segurança jurídica para reflorestamento ou para proteção de áreas verdes. E o único país que tem muita área verde, que tem um Estado que funciona, que tem segurança jurídica, é o Brasil. Então a Amazônia vai se transformando não apenas numa área física de disputa geopolítica, de biossegurança, de biodiversidade, mas também num ativo para esse mercado promissor, que é esse mercado de crédito de carbono. Isso tudo se transforma num grande problema que eu acho que o governo brasileiro, infelizmente, não está sabendo administrar. Agora, ministro, o INPE divulgou na semana passada que o desmatamento entre 1º de janeiro e 30 de junho deste ano aqui aumentou 26% na relação com o mesmo período do ano passado. Na sequência, houve a exoneração da diretora do INPE. O governo Bolsonaro diz que a exoneração aconteceu não porque ela divulgou esse dado aqui, mas porque ela vai ser convidada a ocupar um outro cargo que ainda será criado no Ministério de Ciência e Tecnologia. No entanto, no ano passado já tinha ocorrido aquele problema com o Ricardo Galvão, ex-diretor do INPE, que deixou o governo fazendo uma série de acusações também. Ou seja, há uma suspeita de que o atual governo, no mínimo, não trabalhe para minimizar o desmatamento na Amazônia. O que é que esses dados do INPE sugerem na avaliação do senhor? Em primeiro lugar, eu recorro ao estadista inglês, que disse que as mentiras
são distribuídas em 3 categorias: as pequenas, as grandes e as estatísticas. Então, há estatísticas que indicam exatamente o contrário do que essa que você aponta. Há estatísticas que indicam uma redução. De qualquer forma, certo, novis fora a controvérsia das estatísticas, eu acho que o governo atual acerta, por um lado, tá certo, ao repudiar qualquer tipo de limitação da soberania sobre a Amazônia, qualquer tentativa por parte dos governos europeus ou de instituições, principalmente dos fazendeiros norte-americanos, né? Aliás, o que o governo atual julga que são os grandes amigos do Brasil, mas são concorrentes, né? Em relação à Amazônia, então o governo acerta ao repudiar esse tipo de interferência, mas ao mesmo tempo erra ao adotar uma retórica de beligerância e ao não explicar o que é a Amazônia. A Amazônia precisa ser explicada para o mundo, não há por que temer. Quando eu era ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, a primeira-ministra Angela Merkel trouxe aqui uma grande delegação, inclusive uma grande delegação ligada ao Ministério do Meio Ambiente, ao Instituto Max Planck, lá da Alemanha. Eles não quiseram visitar o laboratório de aceleração de partículas de Campinas, que é um dos melhores do mundo, não quiseram visitar o INPA, que é um dos melhores institutos de matemática do mundo, tudo do Brasil. Eles quiseram visitar a Amazônia. Eu pus a delegação dentro do avião da FAB, fui a Manaus, pegamos um barco, subimos algumas horas a calha do rio, do Amazonas, e chegamos no outro rio e fomos visitar lá uma torre de observação atmosférica para eles verem o que é a Amazônia, explicar que só o estado do Amazonas tem mais florestas do que o território reunido da França, da Alemanha, da Noruega, da Holanda, da Bélgica, da Dinamarca. Só o estado do Amazonas tem mais de 98%, meus amigos, de vegetação nativa. 1 e pouco por cento é que é ocupado por agricultura, por pecuária, cidades, infraestrutura. Tudo isso no estado do Amazonas. O Amapá, só um parque no Amapá, o Parque do Tumucumaque, tem 38 mil quilômetros quadrados. 80% do estado já está imobilizado em unidades de conservação e terra indígena. E dos 20% que podem ser aproveitados, 80% é área de reserva legal, que também não se pode mexer. Em Roraima, 70% também é terra indígena e unidade de conservação. Ou seja, e o que resta para a agricultura ou pecuária, 80% tem que ser protegido por floresta. Qual é a área que o agricultor europeu ou norte-americano destina para a proteção ambiental? Vocês sabem dizer? Nenhuma, zero. Essa expressão reserva legal nem existe no direito ambiental da Europa e dos Estados Unidos. E agora é nós que vamos para o banco dos réus, acusados de sermos irresponsáveis com a questão do meio ambiente, com o aquecimento global. Paciência. Não, senhor, isso é inaceitável. Tem que se explicar para os europeus. Chame essas universidades europeias, chame as universidades norte-americanas, chame esses governantes. E não precisam ir clandestinamente. Uma vez um comandante das Forças Armadas me falou que flagraram o rei da Noruega clandestino, sem avisar ao Itamaraty, acampando numa terra indígena lá na Amazônia, sem conhecimento do Estado brasileiro. Os reis e os dirigentes da Europa não precisam entrar clandestinamente. O governo brasileiro tem a obrigação de levá-los para conhecer e para ver como nós temos a maior área de florestas protegida em todo o mundo. Tem problema? Tem atividade ilegal? Tem. Agora eu pergunto, por que é que não querem a regularização fundiária? Boa pergunta. O desmatamento acontece principalmente nas áreas ilegais. A regularização fundiária seria uma outra forma de proteger. Tem gente ali desde a década de 70, levada pelo governo. O governo levou brasileiros de tudo quanto é lugar, do Nordeste de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Paraná, veio para a Amazônia, que é uma terra sem homens para os homens sem terra. Venham para a Amazônia, integrar para não entregar. Venham para a Amazônia. Esses brasileiros foram. Muitos morreram de malária, muitos perderam entes queridos, muitos tiveram que sobreviver lá
colocando água, luz nas suas propriedades, nas suas vilas, fazendo as estradas. O governo abandonou essas pessoas e elas vivem abandonadas até hoje. Muitas pagaram pelas suas terras que foram adquiridas em leilão público. Para o ministro. O que acontece? Até agora não foi legalizada essa terra e tem muita gente que não quer regularizar. Não, isso é inaceitável. Ó, gente, parando aqui. Gente, o vídeo fica muito grande, mas ó, eu acho que é bem interessante, aí vocês viram, né? Ele mostra, ele deixa bem claro que o problema é mais ideológico, político, do que o problema de fato. Uma coisa que ele falou ali, né? Eu acho que pra gente encerrar rapidinho aqui, a questão do tamanho da Amazônia. Vocês viram quantos países ele citou ali que cabem dentro da Amazônia brasileira? Mais importante, dentro de um estado. Vocês viram? A minha pergunta é, se eles estão tão preocupados com o desmatamento no Brasil, cadê as florestas deles, desses países? Aonde é que estão as florestas da França? Aonde é que está a floresta da Alemanha? Onde é que estão as florestas desses países ativistas que defendem tanto, que criticam tanto o Brasil? Cadê eles? Eu acho que, no mínimo, para eles criticarem o Brasil e atacarem, no mínimo, eles deveriam ter pelo menos florestas equivalentes à que nós temos aqui. Nós temos aqui a nossa floresta, cabe eles tudinho dentro. E ainda sobra espaço pra gente. Palhaçada, né, gente? Fala sério. Fui. E você viu que o próprio ministro isenta o governo Bolsonaro. E ainda cita o governo Lula, que deu espaço para os ambientalistas e assim mesmo houveram problemas piores do que o que nós estamos vendo. Ou supostamente estamos vendo. Fui.